Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22 e capítulo 14, de 10 a 18. Todos encontraram? Quem encontrou, fala amém bem alto aí. Amém. Amém, querido? Então coloca o seu dedo aí na sua Bíblia, vamos, para não perder o costume. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Vamos lá, queridos. Então, Êxodo capítulo 13, versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Vamos orar. Deus querido, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Pai, que o nosso coração agora, Senhor, seja terra fértil, Senhor, para a semente da Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado nessa noite, que o Teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações e transforme, ó Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco atrás da Tua cruz, ó Pai, e que apenas o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Que fase da sua vida você está vivendo? Que palavras você usaria para descrever o atual momento que você está vivendo na sua vida? Pense um pouquinho aí na sua vida, nos seus dias. Que pedaços você tem vivido? Como que você descreveria isso? Indistintamente, todos nós estamos ou entrando ou saindo de uma fase na nossa vida. Muitos irmãos estão numa fase de estudos, se preparando para alguma coisa, ou se preparando para o ministério, ou se preparando para uma profissão, faculdade, estudos. Muitos aqui estão vivendo essa fase, outros estão já um pouco mais adiante, pensando na sua carreira, sua área de trabalho, sua profissão, em que área eu vou atuar, eu preciso investir na minha carreira. Outros já estão se preparando para o casamento, né? Então eu vejo aí alguns irmãos, aí, alguns casais já se preparando. As conversas são as conversas peculiares e típicas dessa fase, né? Preço de buffet, preço de convite, vestido da noiva, terno do marido, do noivo, e assim vai. Alguns estão
com seus filhos pequenos, na fase de educá-los. Outros já estão se preocupando com a formação dos filhos, os filhos já estão na faculdade. E ainda outros estão casando seus filhos, preocupados com o casamento dos seus filhos. Alguns estão vivendo as fases do luto, perderam pessoas queridas, amadas, e estão agora vivendo a dor, a dificuldade de superar a perda e de saber o que Deus tem para trabalhar no coração deles nesse momento, enfermidades, enfim. Queridos, cada um de nós está vivendo com toda certeza uma fase na nossa vida, e o grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos identificar isso na nossa vida. O povo de Israel estava mudando de fase. Nós podemos ver no texto que nós lemos, pelo menos 3 fases do povo de Israel. O povo de Israel primeiro estava preso no Egito, era escravo do Egito, 400 anos de escravidão. E aí o povo havia sido tirado do Egito por Deus, pelos milagres que Deus fez, e o povo agora estava vivendo uma outra fase, a fase do deserto, e estava prestes a viver uma nova fase, que seria a fase de entrar na terra prometida, de adquirir a promessa, de receber a promessa, de entrar naquela terra que Deus prometeu e se estabelecer como nação, como povo geograficamente estabelecido, como povo livre. Nenhuma daquelas pessoas sabia o que era liberdade, porque depois de 400 anos presos no Egito, muitos deles nasceram escravos. E muitos deles não, todos eles nasceram escravos, né? E eles não sabiam o que era liberdade, eles iam desfrutar uma nova fase na sua vida. O grande problema é que o povo não estava se dando conta dessa mudança de fase. Israel não conseguia identificar as peculiaridades da fase que ele de fato estava passando. Mas nós temos um péssimo costume, querido. A gente olha muitas vezes para a palavra de Deus e olha essas histórias e fala, nossa, como que o povo era chato. Como que o povo era reclamão. E eu penso o seguinte, querido, o problema de Israel é problema nosso. Sabe por quê? Porque a gente se comporta exatamente da mesma maneira. A gente se comporta exatamente igual. A gente também não consegue viver na integralidade, com todas as suas bênçãos e todos os seus desafios, a fase que nós estamos passando na nossa vida. E por que a gente não consegue viver inteiramente, por que a gente não consegue mergulhar por inteiro nessa fase de vida que nós estamos passando? Eu tenho para mim uma máxima, eu acho que nós só conseguimos e nós só conseguiremos viver plenamente felizes se nós conseguirmos identificar a fase pela qual nós estamos passando e tirar dela e perceber nessa fase que existem desafios, que existem dificuldades, que existem coisas complicadas, mas que existe uma porção de Deus para esse momento. E se eu ficar olhando para um outro momento da minha vida, essa porção de Deus, essa bênção de Deus vai passar e eu não vou perceber. Eu preparando essa mensagem, eu me lembrei de quando eu e a Mirena nos casamos. Nós tínhamos pouco tempo de casados, demoramos ali 3, 4 anos para termos o nosso primeiro filho. E eu lembro de um dia, um feriado, que eu acordei de manhã, estava aquele sol, aquele dia maravilhoso. E aí eu dei uma cutucada nela assim, ainda na cama. Olhei para ela e falei, vamos viajar? Ela falou assim, que é isso agora? Assim, de repente, viajar, tá maluco? Eu falei, vamos viajar. Para onde? Eu falei, não sei, vamos viajar. Vamos pegar a estrada, né? E aí a gente levantou ali rapidinho, fez algumas ligações ali, pousada não sei aonde e tal. Essa aqui tá barato, tem vaga, vamos embora. Pegamos 2 mochilas lá, colocamos nas costas e dali 2 horas a gente estava lá no lugar que a gente ia. Só que essa fase passou. Os filhos vieram, as crianças vieram, e aí eu te faço uma pergunta, você acha que eu consigo fazer isso hoje? Você acha que eu consigo acordar de manhã e falar assim, vamos viajar? Eu não consigo, querido, porque essa fase passou. Agora, quando eu penso em viajar, eu primeiro penso na logística. Então eu penso primeiro se vai ter lugar no porta-malas do carro para levar a metade da casa que eu tenho que levar.
né? A minha esposa, ela é generosa para preparar as malas assim, especialmente para as crianças, e é tipo assim, a gente vai passar 2 dias, a gente leva a mala para 2 meses, né? Então, eu acho que todas as mães são assim, né? Preocupadas, está um calor de 50 graus, você vai para o Ceará, ela está levando blusa, né? E é uma outra situação, é uma outra fase da vida. Eu, semana retrasada, estava muito cansado, vinha já de 2 meses de trabalho muito pesado e ininterrupto, finais de semana e tudo mais, estava muito cansado, combinei lá na empresa, falei assim, olha, eu preciso de uma semana de folga. Eu tenho que ter uma semana de folga. E aí, a minha esposa e as crianças adoram ir para a casa do meu pai mora em Campo Grande. E aí nós fomos para lá, e entramos no avião, né? O meu mais velho, de 8 anos, natural, encostou no canto e dormiu. E o meu mais novo, queridos, não teve turbulência naquele voo. Se houve alguma turbulência, o nome dela era Murilo. Pensa num camarada que chamou a atenção de todo mundo dentro do avião. O cara jogou Coca-Cola no irmão dele, jogou Coca-Cola em mim, foi aquela coisa, né? Chamou a atenção de todo mundo e eu falei, meu Deus, que vergonha, quem é o pai dessa criança? Né? Mas aí eu percebi que quando eu não tinha filhos, eu olhava para isso e falava assim, nossa, que absurdo, esse pai não toma conta dessa criança, olha que criança. E hoje eu entendo, querido, que é uma outra fase. E eu estou vivendo uma outra fase, e agora eu tenho que engolir as coisas que eu falei lá no passado, porque essa é uma outra fase. Uma outra fase que eu estou vivendo, tem as suas dificuldades, tem coisas que eu fazia antes e eu não posso fazer hoje, mas eu tenho certeza que a fase que eu estou vivendo hoje, existe uma bênção de Deus sobre a minha vida, existe uma porção de Deus sobre a minha vida e eu preciso entender qual é essa porção. Ontem eu cheguei de viagem, depois de uma semana inteira viajando, eu cheguei de viagem em casa e aí eles estavam de cochicho, né? Todo mundo cochichando. Ah, pai, fica aí no quarto, tal. Aí eu entrei na brincadeira, claro, né? E aí daqui a pouco o Gabriel chegou com um bilhetinho no óculos, né? Fazendo assim e tal. Aí eu falei, vem cá, cara, o que é isso aí? Aí eu tirei do óculos dele um bilhetinho, e aí um bilhetinho era uma pista. Essa pista me levava para o fogão. E aí eu fui até o fogão. E dentro do fogão tinha uma outra pista que me levava para a geladeira. E aí eu fui na geladeira, tinha uma outra pista que me levava para o lugar onde guardam os cobertores. E aí foi indo, pista, até que eu achei o meu presente do Dia dos Pais, os meus presentes, ganhei um monte de presente. Né? E foi uma festa, pulando na cama e tudo mais. E aí quando eu olho para isso, eu vejo que essa é a porção de Deus nessa fase para a minha vida. Eu acordo sempre mais cedo, porque o Gabriel vai cedo para a escola, eu acordo sempre mais cedo porque eu preciso preparar lanche, trocar, mala e tal, e toda aquela logística logo cedo, e eu tenho que acordar 20 para 6 da manhã, podia acordar umas 7, né? Mas eu tenho que acordar cedo, isso é difícil, isso é complicado, principalmente quando você está cansado. Mas aí na segunda-feira passada, ele entrou no elevador, e aí quando o elevador estava fechando, ele abriu de novo a porta, me deu um abraço e falou, pai, isso era tudo que eu queria. E entrou no elevador e foi embora. Essa é a porção de Deus para mim. Isso é o que faz eu não trocar essa fase que eu estou vivendo por nenhuma outra que eu já vivi. E não achar que eu tenho que sair logo dessa fase para viver a próxima. Porque eu preciso aprender a aproveitar tudo aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida nesse momento, querido. Existem muitas dificuldades em cada fase da nossa vida, mas existe uma porção, existe algo de Deus para a sua vida que você precisa olhar para essa fase e começar a identificar. Porque a gente fica olhando para os desafios e para as dificuldades e esquece da bênção de Deus. Esquece que Deus tem algo para você nesse momento, no hoje. A bênção de Deus está no hoje para a sua vida. E você precisa aprender a desfrutar dessa bênção. Eu acho tremendamente interessante o versículo 21 e 22 de Êxodo 13, quando a palavra diz que durante o dia havia uma nuvem
de sombra que ia acompanhando o povo de Israel pelo deserto. E à noite havia uma coluna de fogo que ia iluminando e dando calor e tirando o frio e acompanhando eles. Essa era a porção deles. Eles não estavam identificando, eles estavam reclamando, mas essa era a porção deles, que eles não sabiam identificar. E nós somos assim, querido. Nós somos assim. É incrível como a gente reclama de tudo. É incrível como a gente olha na primeira dificuldade e já começa a reclamar de tudo. Essa história, ela menciona essas 3 fases de Israel. Israel estava prestes a chegar na terra prometida, na promessa de Deus, naquilo que era o sonho de muitos ali. Mas a cabeça de Israel ainda era a cabeça de escravo. Israel ainda estava lá atrás, ainda estava pensando no Egito. Quando ele olha para os egípcios correndo atrás deles, eles olham para Moisés e dizem assim: Moisés, lembra que a gente te falou? Por um acaso você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Será que não tinha túmulo suficiente lá no Egito? A gente falou que a gente ia ficar sendo escravo. Para que você nos trouxe para cá? E se você ler toda a história, um pouco mais adiante, até o capítulo 15, 16, no capítulo 16 eles vão falar da comida, eles vão reclamar da falta de carne, e eles vão falar de novo do Egito. E eles chegam para Moisés e falam assim: lá no Egito a gente se sentava em volta das panelas e comia à vontade. E aqui a gente não tem carne, aqui a gente não tem pão. Eles só conseguiam olhar para as questões difíceis da fase que estavam vivendo, mas eles não conseguiam viver a bênção de Deus, a presença de Deus, a providência de Deus, a provisão de Deus. E quanto mais Deus providenciava as coisas, mais eles reclamavam, mais eles olhavam para aquilo que não era a porção de Deus para a vida deles. Ou até era, porque muitas vezes a dificuldade na nossa vida, muitas vezes os grandes desafios são para nos transformar. E hoje a gente não entende que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, está querendo transformar a nossa vida, e no futuro a gente tem a oportunidade de aceitar e de entender isso. Mas uma coisa é fato, querido: você só vai conseguir viver o dia de hoje. Você não consegue voltar. E você não consegue ir adiante. Quando nós enfrentamos qualquer dificuldade na fase pela qual nós estamos passando, a primeira coisa que nós pensamos, aliás, 2 coisas nós queremos fazer. De 2, uma, ou nós queremos voltar uma fase, ou nós queremos pular a fase que nós estamos. Não é assim? A gente quer pular a fase. Na primeira dificuldade, o rapaz era solteiro, jogava bola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. E aí agora ele casou e ele quer continuar jogando bola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. E aí quando a esposa fica brava, ele fala assim: puxa, como era bom ser solteiro. Quer voltar à fase. Quer voltar à fase. Ele não está olhando que ele tem uma pessoa para estar ao lado dele. Que ele tem uma pessoa para desfrutar da companhia, que ele tem uma pessoa para abençoar a vida dele. Ele está olhando só para a dificuldade, ele está olhando só para a mudança, ele está olhando só para aquilo que incomoda. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa: toda fase que você vai passar, você vai ter desafios. Toda fase que você vai passar, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Mas toda fase que você passa, Deus está com você. Amém, querido? Me desculpem aí os adolescentes, eu sei que nós temos alguns adolescentes aqui, mas adolescente é meio assim, né? Eu me lembro quando eu tinha por volta dos 14 anos, eu queria sair para as festinhas e tudo mais, e queria chegar de madrugada em casa. E meu pai falava: não, aqui não. Enquanto você estiver aqui, 10 horas da noite aqui em casa. Meu pai falava isso. E eu olhava assim, falava assim: espera aí. Daqui a pouco eu tenho 18 anos e você vai ver. Porque eu já cresci e você não está me entendendo. Né? E aí quando eu arrumei o meu primeiro emprego aos 14 anos, meu pai chegou e falou assim: bom, você arrumou seu emprego, você agora tem o seu dinheiro, a conta de luz é sua. Aí eu queria ser criança. Aí eu não queria mais ter 18 anos, eu não queria mais ser adulto, eu queria ser criança. Então o adolescente é meio assim. Ele vai para onde convém, né? Ele quer ser adulto, mas quando as responsabilidades de adulto chegam, ele quer voltar a ser criança.
Então essa fase de indefinição, e a maioria que já passou por essa fase de indefinição é típica da adolescência, nós somos assim. Amém, queridos? Você é ou não é assim? Ou você foi ou não foi assim? Amém? Aguinha, obrigado. Obrigado. Então, queridos, a nossa atitude de mudar, de pular de fase, de querer pular de fase, não vai adiantar. Porque as coisas que são típicas da fase que você está vivendo vão acontecer. E não adianta você querer pular ou voltar à fase. Vai acontecer. Não tem como fugir disso. Eu acho que todos nós temos dificuldade com mudanças. Todos nós temos alguma dificuldade com mudanças. Mas eu acho, querido, que na verdade o que mais nos incomoda, o que mais dói em nós, o que mais nos faz sofrer, muitas vezes não é falta de dinheiro, não é as dificuldades que a gente passa no dia a dia, não é falta de emprego. Muitas vezes o que acontece na nossa vida é que a nossa insatisfação é porque nós não conseguimos olhar para a fase que nós estamos e viver ela. Nós não conseguimos ser felizes por isso e vivemos insatisfeitos. Mediante isso, Deus falou ao meu coração 4 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que Deus fala ao meu coração, quero ser bem breve, é que algumas coisas na vida, querido, não vão durar para sempre. Coloque isso no seu coração, algumas coisas não vão durar para sempre. A fase que você está vivendo, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai passar, esse tempo vai passar. Apenas desfrute da porção de Deus, da porção que Deus tem na sua vida hoje, porque Deus tem essa porção. Tente identificar, clame ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, para que você comece a entender aquilo que Ele tem para fazer na sua vida hoje, querido. Não é amanhã, não é no passado, é hoje. E você vai entrar numa nova fase, com novos desafios, novas dificuldades, novas oportunidades e novas bênçãos de Deus para você, querido. Mas você precisa aprender a terminar bem essa fase para você entrar na outra fase. Outro dia eu falei para os jovens aqui que se ele quiser ser bem casado, ele precisa ser um bom solteiro. E quando ele entrar no casamento, ele precisa terminar bem a fase de solteiro. É melhor você ser um bom solteiro do que um mau casado. Então, viva bem a fase que você está vivendo, porque ela vai passar, ela vai acabar. Israel foi escravo, mas passou, o tempo passou. Foram 400 anos de escravidão, esse tempo passou. Israel ficou no deserto, esse tempo também passou. Israel chegou até a promessa de Deus, até a terra prometida. E Deus tem um lugar para onde Ele quer nos levar. Deus tem um lugar onde Ele quer nos colocar. Deus tem um caminho para fazer. Mas para nós chegarmos lá, nós precisamos passar algumas fases que Deus estabelece na nossa vida. E nós precisamos passar por elas. Para que quando nós chegarmos na bênção, para que quando nós chegarmos no lugar onde Deus quer nos colocar, nós possamos viver integralmente a fase onde Deus vai nos colocar, porque a fase que passou, nós já vivemos, com todos os seus desafios e todas as suas bênçãos para a nossa vida. Deus está com você, querido. A segunda coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você: Deus tem novidades para você, esqueça o passado. Amém, querido? Deus tem novidades para você, esqueça o passado. Israel tinha a oportunidade da sua vida diante dos seus olhos. Chega diante do mar, a terra prometida estava do outro lado, a terra prometida estava chegando. Ele tinha a oportunidade de viver a promessa de Deus, mas ele estava com a cabeça ainda lá no Egito, ainda na comida do Egito. A cabeça de Israel estava ainda na escravidão. Ele queria voltar atrás. Diante da primeira dificuldade, ele queria pular para trás. Eu conheço pessoas que são extremamente infelizes, porque elas não conseguem viver na fase que elas estão. Pessoas que alimentam relacionamentos do passado. O rapaz que começou a namorar a moça e agora ele só pensa na ex-namorada. E quando ele estava namorando com a ex-namorada, ele estava pensando na ex-namorada. Então ele está sempre um tempo atrás.
Ele nunca vive o momento que ele está vivendo. Ele nunca desfruta do momento que ele está vivendo. Sempre vivendo num relacionamento anterior. Quando é que você vai acordar e viver as bênçãos que Deus tem para a sua vida hoje, querido? Se Deus te colocou num novo relacionamento, se Deus te colocou num novo emprego, se Deus te colocou num novo local, se Deus te colocou numa nova casa, Deus tem coisas específicas para você, para hoje, querido. Não interessa o que passou. Deus é o Senhor do teu passado, é o Senhor do teu presente e é o Senhor do teu futuro. Mas você precisa entender que o que passou, passou. Você não vai viver essa fase de novo. Você precisa entender que agora o que Deus tem para você, você precisa se lançar no desafio de entender aquilo que Deus tem de melhor para você e desfrutar da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu tive um colega de trabalho há uns anos atrás. Ele tinha por volta de uns 44 anos, acredito. E uma vez ele chegou para mim, nós estávamos conversando, ele falou assim: eu quero me separar da minha esposa. Eu falei: mas por quê? Não, ela não me dá espaço, eu estou me sentindo preso. Eu falei: mas como assim está se sentindo preso? Não estou entendendo. Ele falou: não, porque às vezes eu quero chegar em casa 3, 4 horas da manhã e ela fica me enchendo a paciência. Aí eu parei assim, eu falei assim: cara, você está pensando que você tem quantos anos? Você está pensando que você tem 15 anos? Quem tem que se preocupar com o horário de chegar em casa são seus filhos, que já estão com 20 e poucos anos, e não você. Muita gente vive assim. E aí o que tem de bom para viver, não vive. Por quê? Porque está lá no passado, está querendo viver no passado. E o tempo está passando, os anos estão passando, e você acha que você é um adolescente. Querido, não viva no passado. Deus tem coisas novas para você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Amém. 3. Sonhe com o futuro, mas saiba que para você chegar lá, você precisa terminar bem essa fase. Querido, se hoje é tempo de estudar, se entregue a isso, estude, se prepare, tire o melhor que você puder, Deus está com você. Se hoje é tempo de ser pai, de ser mãe, se entregue a esse momento da sua vida, Deus está com você. Assim como com Israel, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, Deus está com você nessa fase. Então se entregue, mergulhe de cabeça nessa fase, Deus está com você. Se você está no tempo do ministério, você está no tempo do seu chamado, você descobriu o que Deus quer da sua vida, você sabe agora qual é a direção de Deus, corra na direção de Deus, saiba que se é para isso que Deus está te mandando, caminhe nessa direção porque Deus está com você, Deus há de abençoar a sua vida, Deus está te abençoando. Muitas vezes só falta nós abrirmos os nossos olhos para entender essa bênção de Deus, querido. Deus está com você, aprenda a viver na sua fase. Nesses dias que eu estava no meu pai, o meu avô mora ao lado, meu avô é vizinho do meu pai. Meu avô tem 93 anos. E um dos dias eu cheguei na casa dele, ele estava trepado em cima de um pé de manga, com um serrote cortando o galho do pé de manga, porque estava atrapalhando o telhado. 93 anos. Meu pai vai está beirando os 70 e não tem esse pique todo. E eu descobri uma paixão que eu tenho. Eu descobri que a minha paixão é sentar e ouvir as histórias dos mais velhos. E aí nós estávamos conversando, e eu, minha esposa, as crianças brincando ali na sala e tal, e o meu avô começou a contar. A minha esposa perguntou: quantos filhos o senhor teve? Ele falou assim, na linguagem dele, né? Ele falou assim: minha filha, eu tive 12, mas só 6 vingou. Né? Aí minha esposa perguntou para ele: mas como assim só 6 vingou? O que aconteceu com os outros 6? Ela falou: morreu. Ele falou: morreu tudo. Não, mas como foi isso? Falou: na época a gente morava no meio do mato. Não tinha, mal tinha comida. Não tinha médico, não tinha remédio. Então as crianças nasciam, quem fazia o parto era a parteira do local ali, da região, né? E aí a criança ficava doente, a gente preparava ali algum remedinho caseiro, tal. Se desse certo, bem, se não desse, morria. E ele falou isso com uma naturalidade que me chocou, né? Porque a gente, principalmente quem é pai, sabe
sabe exatamente o que eu estou falando. E aí ele falou assim, e aí a gente preparava um lugar ali no nosso terreno, e ali era o cemitério. E aí quando as crianças morriam, a gente enterrava ali mesmo, no quintal de casa. E aí você olha para isso e você fala, meu Deus, como a minha realidade é diferente, é muito outra, né? E aí no final ele falou assim, mas eu vou falar uma coisa para você. Se o céu for bom, igual é a vida que eu estou vivendo agora, então já está bom por demais. Ele aprendeu a viver a fase que ele está vivendo, querido. Com 93 anos, ele está vivendo integralmente, principalmente agora depois que ele está enxergando. Fez a cirurgia da catarata, agora ele vê o que ele está fazendo, está uma bênção, uma maravilha. Então ele sai, ele vai para a cidade, sozinho. Ele tem o carro dele, mas ele tem um pouco de medo de dirigir, vai de ônibus, se reúne com os amigos para jogar dominó. A minha avó faleceu há 2 anos, mas ele para mim foi o exemplo de uma pessoa que, mesmo no fim da vida, e a gente sabe que esse é o fim da vida, mesmo no fim da vida, aprendeu a viver a integralidade de tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. A ponto de comparar a vida que ele tem com o céu. Né? Ele falou assim, não, se o céu for assim, tá bom demais. Porque eu já tô na bênção, tá uma maravilha. E isso é incrível, porque às vezes a gente olha para nós, que conhecemos a Jesus, a gente olha para nós que conhecemos a palavra do Senhor, e existe uma insatisfação no nosso coração que não para, que não nos deixa em paz, e que não nos deixa viver aquilo que Deus tem para o hoje. Não nos deixa viver aquilo que Deus tem para agora. Eu costumo dizer para os casais que estão para se casar, normalmente eles chegam com aquele estresse total, né? A gente vai atender os casais aí pré-nupciais, né, aconselhamento pré-nupcial, e eles chegam com aquele estresse terrível. Não, porque é aquela correria, não tem dinheiro, é o vestido, é não sei o quê, e tal, e tal, e tal. E eu falo para eles o seguinte, eu falo, queridos, curta o estresse, porque essa fase vai passar. Essa fase vai passar e você vai ter saudade. Então existem alguns momentos que a gente tem que curtir, querido. Por mais que sejam difíceis, por mais que sejam complicados, nós precisamos tirar desse momento o melhor que Deus tem para a nossa vida. Então, querido, a fase que você está passando está difícil, curta o estresse. Ah, pastor, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas existe uma bênção de Deus para você. Está em algum lugar aí. Pode procurar que tem algum lugar aí, tem uma bênção de Deus para você. Está escondidinho aí, mas tem uma bênção de Deus para você, eu tenho certeza. Procura porque está aí. Amém, querido? Você crê? Amém. Eu vejo muito essa questão do maná que Deus mandava sobre o povo de Israel, quando o povo de Israel estava no deserto, do maná e das codornizes. E eu falo, puxa, como o Israel perdeu a oportunidade, como nós perdemos a oportunidade de desfrutar dessa bênção de Deus para a nossa vida. Deus falava assim, olha, vocês vão lá e vocês recolham só aquilo que for suficiente para comer. Mas a gente não se contenta nunca, a gente quer sempre mais. E aí sabe o que acontecia? O povo pegava mais e quando pegava mais aquilo se estragava. Porque mais do que aquilo não era a bênção de Deus para a vida deles. Querido, existem momentos da nossa vida que nós estamos querendo mais do que é a bênção de Deus para a nossa vida. Ou nós estamos querendo algo diferente daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí você sabe o que acontece? Quando nós conseguimos chegar nessa bênção, nós não vemos, nós não percebemos que muitas bênçãos passaram e nós não desfrutamos. Existe um maná de Deus para a sua vida, amém, querido? Existe um maná diário de Deus para a sua vida. Existe uma codorniz diária para a sua vida. Existe uma provisão, uma providência diária para a sua vida. Hoje a providência de Deus é uma. Amanhã a providência de Deus é outra. Depois de amanhã a providência de Deus é outra. Deus tem a provisão dEle, a providência dEle para a sua vida, querido. Porque Ele está com você e Ele te ama. E Ele providencia todas as coisas na fase que Ele colocou você. Quarto ponto. E último, e eu quero encerrar. Deus tem muito mais do que a sua ansiedade e o seu medo podem te fazer imaginar. Sabe aquelas coisas que a ansiedade e o medo
fazem com que a gente fique imaginando, pensando, vai ser assim, vai ser assado, vai ser de tal jeito, quando eu chegar lá vai ser difícil, quando eu chegar lá vai ser complicado, eu vou enfrentar luta, eu vou enfrentar dificuldade, e aí você fica naquele medo, naquela ansiedade, naquele desespero. Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus disse, olha para as aves do céu, dá uma olhada para as aves do céu, elas não semeiam e elas não juntam em celeiros, entretanto, o Pai as alimenta. Vocês valem muito mais do que qualquer ave. É isso que a palavra de Deus diz. Será que Deus não vai alimentar você? Será que Deus não vai providenciar as coisas para você? Olha para os lírios do campo. Os lírios do campo, eles são tão lindos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E ele é uma erva. Ele vai, logo logo ele nasce, logo logo ele vai ser lançado no fogo. Se Deus faz assim com o lírio do campo, por que Deus não vai fazer com você, que é vida preciosa, que Ele ama? O que Ele não vai providenciar para a sua vida? Eu não estou dizendo para você olhar para os lírios do campo e esquecer do resto. Um pouco de ansiedade não faz mal para ninguém. Pensar um pouquinho no futuro e se preparar não faz mal para ninguém. Não estou falando para você esquecer de tudo, para você relaxar. De manhã nós tivemos uma peça aqui que o Davi, Quantos estavam aqui de manhã? Tem alguém aqui que estava de manhã que assistiu a peça? Alguns irmãos só. E a peça aqui tratava de duas adolescentes, né, que reclamavam do pai. E aí elas iam para um shopping, e no shopping tinha uma loja que vendia pais. Né? E quando elas entraram, a moça, a vendedora, trouxe todos os modelos de pais, né, que tinha na loja. E aí tinha o pai largadão. O pai largadão era o Davi, né, Davi? Era o pai largadão. Então, elas falavam assim, e a louça, como é que vai ficar? Ah, não precisa lavar a louça não, amanhã a gente vai comer de novo, tal. Então, às vezes a gente acha que quando a palavra de Deus diz assim, olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, é porque a gente tem que relaxar e não fazer mais nada. E não é isso. E não é isso. Esse descanso em Deus é um descanso ativo. Então um pouquinho de ansiedade não faz mal para ninguém. Mas a gente também não pode se esquecer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127 diz isso. A palavra de Deus diz, Salmo 127 também, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então não adianta você ficar com medo do futuro, meu querido, porque se o Senhor não fizer o seu futuro acontecer, se o Senhor não fizer o seu presente acontecer, não adianta você trabalhar, não adianta você correr, não adianta você se levantar cedo e trabalhar penosamente, porque, e diz a palavra do Senhor, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Então, enquanto você está dormindo, querido, enquanto você está descansando, o Senhor está dando. O Senhor está derramando a porção dEle. Você vai dormir hoje à noite e o Senhor está preparando a porção para amanhã. Você vai dormir amanhã e o Senhor está preparando a porção para terça-feira. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Amém, querido? Nós estamos acostumados, nas fases em que nós vivemos, a olhar para o óbvio. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em olhar além do óbvio. Sabe qual que é o óbvio que a gente olha? As dificuldades que Israel olhava. A gente olha para os egípcios, a gente olha para o deserto, a gente olha para a falta de água, a gente olha para o chefe chato, a gente olha para a esposa que às vezes não entende, para o marido que às vezes não tem tempo. A gente vai olhando para tudo isso, sabe? E, querido, tudo isso é o óbvio, é o que acontece. Mas o nosso Deus tem o poder de nos levar a enxergar nessa vida de obviedades, nessa vida de muitas vezes fases difíceis. Ele tem o poder de nos fazer enxergar qual é a porção dele para a nossa vida nesse dia. Então, eu quero terminar dizendo isso para você, querido. Qual é a porção de Deus para você? Qual é a porção de Deus hoje para você? Na fase que você está vivendo, o que Deus tem de melhor hoje para você? Se eu te perguntar o que está difícil, você vai me falar. Eu sei que você vai me falar.
Se eu te perguntar quais são as dificuldades, você vai falar da conta bancária, você vai falar das contas vencendo, você vai falar das dívidas, você vai falar das enfermidades, você vai falar de tudo isso. Você vai falar do emprego. Eu sei que se eu te pergunto, só que tudo isso são obviedades. Tudo isso é muito óbvio, tudo isso todo mundo vê. Mas o que é que está além dos seus olhos e que Deus precisa e Deus quer revelar para você essa noite? O quê? Amém, querido? Você recebe essa palavra nessa